Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá família, graça e paz, abençoados, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Como estão vocês? Que vocês estejam desfrutando de mais um dia perfeito, de mais uma tarde, uma noite maravilhosa. Enfim, eu não sei o momento que você vai assistir, se ao vivo ou se depois na gravação. Não sei, talvez daqui a 2, 3 semanas ou 5, 6, 10 anos, quem sabe. Mas enfim, eu sou teu irmão em Cristo, Elcio Jesus. Nós queremos trazer um conteúdo bíblico dentro do Evangelho do Cristo ressuscitado para que nós sejamos edificados. E eu espero que você esteja sendo edificado, tá bom? Obrigado aí aos irmãos que já nos acompanham há algum tempo. Obrigado aí pelos comentários. Já te pedindo aquele like, compartilhe à vontade. E quem não é inscrito, por favor, se inscreva aí, tá bom? Queridos, eu quero falar sobre esse tema, o Criador dos principados e das potestades. Que quando nós falamos de principados e potestades, hoje nós que já acompanhamos a mensagem da graça, vocês que já estão familiarizados aqui no canal, vocês que já conhecem, né, o Evangelho, vocês que já têm estudado as epístolas de Paulo, vocês que já têm pesquisado acerca da etimologia, do significado da palavra principado ou potestade, você não vai ser mais levado por vento de doutrina, você não vai ser enganado. Mas infelizmente os nossos irmãos estão sendo destruídos por falta de conhecimento, parafraseando aquela palavra que Deus por boca de Oséias profetizou: o meu povo é destruído por falta do conhecimento. O sistema religioso, eles gostam de usar muito esse texto, essa fala de Oséias. O povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Eles usam muito João também 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas em que aspecto haverá essa libertação se não há de fato um conhecimento genuíno do povo de Deus mediante a palavra do Pai? Então, o povo, as mesmas pessoas que chamam você, que já te convidou, né, que já pregou para você desta forma, conhecereis a verdade vos libertará, essas pessoas estão presas dentro de um sistema religioso onde as pessoas não conseguem discernir, entender muitas coisas. E é por isso, como eu falei, Deus por boca de Oséias já dizia: o meu povo é destruído porque falta o conhecimento. Então, que nós venhamos alcançar conhecimento do Pai, entendimento, para que sejamos de fato livres verdadeiramente. Livres de toda essa mentira, de todo esse escravagismo, de todo esse engano, para vivermos a liberdade que temos no eterno, no Criador, tá bom? Obrigado vocês aí, mais uma vez, que estão sempre conectados aqui conosco. Vamos de graça, vamos de entendimento? Pois é, o Criador dos principados e das potestades. Eu vou ler o versículo e a gente vai conversar sobre este assunto. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, nos diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e o 17. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Olha que interessante, abençoados. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele traz. Olha que palavra impactante, que é necessário usarmos os neurônios, né, e o discernimento espiritual
para compreender a fala de Paulo, entender a mente de Deus, a mente de Cristo, a mente do Eterno, para não ficarmos aí, e quando eu digo ficarmos, eu não estou falando do povo, obviamente, que já teve os olhos iluminados, que já entende isso aqui. Mas eu me refiro aos nossos irmãos, que infelizmente desconhecem essas verdades. Porque para os irmãos, os nossos amados irmãos da religião de um modo geral, quando se fala em principado e potestade, eles atribuem logo a seres espirituais invisíveis malignos, tá? Quando fala em principados e potestades, eles atribuem logo a seres espirituais invisíveis, claro, ser espiritual é invisível, né? E maligno. Uma vez ou outra que eles têm em consideração, levam em consideração os principados dos anjos, os principados dentro da hierarquia angelical nesse sentido, né, de criação e anjos de Deus. Por exemplo, como Gabriel, o arcanjo Miguel, né? Aí eles consideram, levam em consideração que Miguel é um principado, ou é um príncipe dos anjos, né? Por assim dizer, um arcanjo. Mas na sua maioria, eles levam no sentido de que principados e potestades são espíritos malignos, desencarnados, que estão aí perturbando as pessoas, porque esses espíritos foram enviados pelo próprio Satanás, né? E são demônios que estão atuando aí. Ué, se assim fosse, mesmo assim, esses teriam sido criados. Eles não auto se reproduziram, eles não auto se criaram, eles foram criados. E quem seria o criador de todas as coisas? Exatamente, Deus, o Criador, o Eterno. Só que não é disso que Deus está falando, não é isso que o apóstolo está falando. Quando se refere a principados e a potestades, dentro do contexto bíblico não tem nada a ver com seres espirituais. Se você pegar toda a lei, todo o Velho Testamento, o Antigo Pacto, mesmo antes da lei, lá em Gênesis, todas as referências com relação a principados e a potestades falava de homens, líderes do seu povo, líderes das tribos, né? Eram conhecidos como príncipes, ou um principado, uma potestade. O patriarca, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, eles eram príncipes do seu povo, principados. Patriarca, pai na fé, um sinônimo de poder, de uma hierarquia, né? Então nós podemos dizer que Abraão, ele era um principado do seu povo, uma potestade, uma referência maior do seu povo. O próprio Jacó, por exemplo, quando Jesus diz àquela mulher que ia dar uma água viva, e ela diz assim: quem és tu? Tu és maior do que o nosso pai Jacó? Então, observe que todas as referências bíblicas em relação a principados e potestades se referia a homens, a governos. Por exemplo, Nabucodonosor era um principado, era uma potestade da Babilônia. Faraó era um principado, uma potestade do Egito. Ciro foi um principado e uma potestade que Deus usou para destronar Nabucodonosor. Então, todos os homens, e aí nós vamos também ver Nimrod, ou Nirod, né, como um principado, uma potestade, que queria escravizar, prender o povo aos seus pés e construía uma torre, né? O intuito dele era com aquela torre tocar os céus. E aí Deus veio e confundiu as línguas ali e o povo se espalhou sobre a face da terra. Então, principados e potestades fala de governos, de homens, de lideranças. O rei de Tiro, conhecido como o rei Irão, foi um grande principado, uma potestade, a ponto de dizer no seu coração, pensar, né? Coração ali é o pensamento, é a inteligência, né? Se bem que ele usava para o mal, e ele era muito belo, muito sábio, muito inteligente, muito rico, e ele se intitulava Deus. E Deus disse: tu não és Deus, tu não passa de homens. Falava do rei de Tiro.
Lúcifer, né, que é uma tradução totalmente deturpada, tendenciosa, que você encontra em Isaías 14:12, quando ele diz: subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas, acima do trono do Altíssimo. Aquilo ali era o rei da Babilônia se exaltando. Você vai ver Nabucodonosor dizendo: vejo tudo isso construir com a força dos meus braços. E aí Deus tirou a intelectualidade, a inteligência dele e mandou para o campo comer capim com os animais. Então eles eram principados e potestades no Antigo Testamento. No Novo Testamento não é diferente. Pilatos, diante de Cristo, quando está sendo ali julgado, ele diz: tu não se defende? O que é que tu diz? Não sabe que eu tenho poder para te livrar desse momento? E Jesus olha para ele e diz: nenhum poder, nenhuma autoridade você teria sido alto, você não tivesse recebido. Porque Pilatos era um principado, uma potestade que dava ordens ali, mas tudo isso com a permissividade do Criador, do Pai, porque tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então vamos ler com mais atenção esse texto, Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas, tantas que há no céu como as que há na terra, visíveis e invisíveis. Ou seja, falando de criações celestiais, como seres angelicais, por exemplo, tá? Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por meio dele. Então Deus, o Criador, o Eterno, Ele é o Pai dos principados e das potestades. Então, abençoados, Ele criou todas as coisas com propósitos específicos, né? Então, a religião, ela gosta de, ela gosta não, na verdade, por não entender, traz confusão na mente das pessoas. E aí começa a espiritualizar tudo. Eu lembro que certa feita, dois líderes religiosos do nosso país, bem famosos, né? Eu não posso aqui citar nome, mas enfim, um líder religioso né, que prega assim, que tem uma mão, problemazinho de... Enfim, é aquele líder da pomba e o outro é um mala cheia. Esses dois começaram a entrar em divergência porque um saiu em favor de uma cantora famosa que estava na suposta unção do leão, que essa moça ficava fazendo barulho e dizia que era unção do leão. E dizia que era o poder pentecostal. E o outro disse que aquilo era demônios, que aquilo eram entidades, que aquilo ali não era o Espírito Santo. E não era de fato mesmo, mas também não era demônios, não era entidade. Era carnalidade mesmo, era religiosidade, né, irmão? E aí o outro, o Malacheia, ele saiu em defesa da moça dizendo assim, isso você encontra até vídeo aí no YouTube, se eu não me engano. Não sei se ainda tem ainda. Ele dizendo: você critica o poder pentecostal, mas você que é um principado e uma potestade. Olha o que ele disse. Porque os principados e as potestades não se manifestam para colocar as mãos para trás e falar grosso. Eles são sorrateiros, eles são maliciosos, como você. Resumindo, um pastorzão famoso do nosso país chamou um bispão famoso também do nosso país de um principado. E o povo de Deus não percebeu isso. Porque, de fato, os dois são principados e potestades religiosas, espirituais, no sentido de conduzir as pessoas espiritualmente falando nas coisas de Deus. Vocês perceberam, abençoados? Ou seja, são pessoas que manipulam, são pessoas que governam, são homens, líderes que dominam pessoas usando o nome de Deus. E de fato eles são principados e potestades, porque manipulam a massa. São milhões de seguidores desses homens, milhões de membros dos templos desses homens, que assinam embaixo naquilo que esses homens fazem, naquilo que esses homens dizem que é Deus que está mandando. Tanto é que agora, recente, um dos tais tá mandando as pessoas doarem os seus bens, ou declararem, né, para em caso de morte deixar tudo para a instituição religiosa.
Isso é o quê? Isso é um principado. Isso é uma potestade atuando nas regiões celestiais, na mente do povo de Deus. E o povo de Deus, sem discernimento, acaba cedendo a esses homens, sabe? Esses principados e essas potestades que estão aí atuando, e o povo diz que é coisas espirituais, que são seres espirituais. Não são, abençoados. Estão aí cumprindo um propósito, porque há o verdadeiro e há o falso. Ambos foram criados por Deus, tá? Deus criou todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas. Sejam tronos visíveis e invisíveis, sejam principados, potestades e dominações. Foram criados por Deus. Agora, se essa palavra está chegando na tua mente, no teu coração, neste dia, e você está se despertando disso, você está entendendo essas coisas, você acha que você é um escolhido de Deus para permanecer no engano? Ou você está recebendo uma palavra dessa que te traz entendimento, te traz luz para você abandonar esse sistema maldito religioso? Com certeza é para você se libertar. Claro, se você for um daqueles que recebem de coração aberto e começa a pesquisar sobre isso, você vai compreender. Mas muitas pessoas vão nos criticar, vão zombar, porque na verdade tem que ficar lá mesmo, no meio desses gananciosos, desses lobos em peles de cordeiro. Aí detalhe, ele ainda está dizendo, um deles aí, que quem sai de lá são lixos, chamando as pessoas de lixo, para você ver. E o outro ameaça, né? Que tem que estar debaixo de uma autoridade sacerdotal, uma autoridade pastoral, claro, porque eles são principados e potestades e eles não querem perder o domínio sobre as pessoas. Então não tem nada a ver com seres espirituais, entidades demoníacas, não tem nada a ver com isso, abençoado. São homens gananciosos, homens que amam a glória de Deus para si, querem ter a glória de Deus para si. Primeira carta de Pedro, lá no capítulo 5, Pedro fala assim: aos presbíteros, entre os quais eu também sou, apacentar o rebanho de Deus, não por torpe ganância, não por avareza, não tendo domínio sobre ela, mas tendo cuidado da herança de Deus. Ou seja, é por amor, tem que ser voluntariamente, tem que ser com a verdade, não com engano. E o que é que esses homens fazem? Esses homens manipulam a massa com engano. Deus vai te pegar, o diabo vai tomar, tem que deixar para Deus. Declara aí antes de morrer que quando morrer vai ficar tudo para Deus. Para Deus? Que Deus? Se for D com Deus, um D minúsculo, que é eles mesmos. São esses principados e essas potestades que estão aí luxando, estão aí curtindo a vida, com o suor do povo de Deus, e o povo de Deus acreditando que através desses homens eles vão se livrar dos principados e potestades, quando na verdade é justamente o contrário. Esses principados e essas potestades é que estão dominando essas pessoas. Viu aí? 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi por meio dele. Mas, irmão Elcio, isso é forte que você está falando, você tem comprovação bíblica nisso? Vamos lá em Lucas, por favor? Olha lá, Lucas, capítulo 24, versículo 20. Olha o que diz, Lucas 24, 20. Diz assim: e como os principados dos sacerdotes, ou os principais, dá no mesmo, tá bom? Os príncipes dos sacerdotes, né? Os maiorais, né? Os líderes. E como, é o 20, Lucas 24, 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Falando dos principais sacerdotes, das potestades, dos líderes religiosos da época, que entregaram Jesus à morte para ser crucificado, ou entregaram a crucificação para ser morto. Então, observe, abençoado, que quem entregou Jesus para ser crucificado foram justamente o príncipe do seu povo, dos judeus. Os principados e as potestades. Lembra quando Caifás dizia, Caifás era um principado, uma potestade lá do judaísmo, quando ele dizia, blasfêmia, se diz ser Deus, se diz ser filho de Deus, você que é homem, e batia e maltratava o Cristo? Pois é, ele era um principado e uma potestade.
Então, abençoados, as pessoas não compreendem isso e começam a espiritualizar as coisas. Quem crucificou Jesus não foi um ser espiritual, não foram os príncipes malignos das trevas espirituais. Eram príncipes malignos das trevas, do engano, da escuridão, sabe? Da injustiça. Mas eram homens, não tem nada a ver com seres espirituais, não tem nada a ver com seres desencarnados. Eram homens. Lembra o que Paulo falou em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 14 em diante? Paulo disse, olha, eles mataram os profetas, mataram o Senhor Jesus e nos perseguem para não falarmos as palavras de salvação aos gentios. Eu queria ter convosco, não apenas uma vez, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Quando você vai ver no contexto, Satanás era justamente os príncipes dos judeus, os principados e as potestades, que perseguiam, que mataram os profetas, mataram Jesus e perseguia os apóstolos. Lembra? Está lá em Atos dos Apóstolos 5:29, quando eles chegaram para Pedro, Tiago e João e disseram, nós já não demos ordem, nós já não falamos que não é para pregar e ensinar no nome desse homem, no nome de Jesus? O que foi que Pedro falou? O que importa é obedecer a Deus do que aos homens, do que aos principados, do que as potestades. Então, embora os apóstolos estivessem debaixo de uma perseguição por meio desses principados e dessas potestades, eles continuavam firmes no propósito de anunciar a palavra. Ô irmão Elcio, mas isso aí é uma contradição, não foi Deus que criou todas as coisas? Então Deus já sabia de tudo, Deus criou tudo e permitiu tudo? Claro, abençoados, claro que Deus permitiu, Deus criou todas as coisas. Deus criou os filhos da perdição, esses principados e essas potestades, esses homens perversos e malignos, tá? Não que não haja também principados e potestades do bem, há também. Tá bom, abençoados? Ou seja, autoridades, governos, líderes, nesse sentido, pessoas também do bem, pessoas filhos de Deus, tá? Mas que não tem essas características malignas, perversas de escravizar, manipular, matar, destruir as vidas, destruir o povo de Deus. Então, são homens, não tem nada a ver com seres espirituais. Como eu falei, a palavra principado vem de príncipes. Potestades, ela vem de poder, né? Então, de quem exerce poder, de quem exerce um principado. Vários países no mundo têm a monarquia, por exemplo, né? Tem aquele sistema de governo onde tem reis, rainhas, etc, etc. Então, é o quê? É um principado e uma potestade. Pode ser boa, pode ser maligna, mas é um principado, é uma potestade. Tudo foi Deus que criou. Tá bom, abençoados? Tem lá também Salmos, que interessante, olha. Salmos 118, olha o que diz o versículo 9. Diz assim, ó, 118, 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos principados. Ou em outra tradução você vai ver, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Ah, sim, eu li o versículo 8, agora o versículo 9. Olha lá, eu vou ler o 8 e o 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, nos líderes, nas autoridades, né? Nas hierarquias, etc. Então, é melhor confiar em quem? Em Deus, do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Entenderam, abençoados, que principados e potestades tem nada a ver com seres malignos? Ah, irmão, mas tem textos que dá a entender. Ah, dá a entender? Então tá bom, vamos lá. Efésios, talvez você tenha pensado logo nesse texto, né? Vamos lá. Efésios, capítulo de número 6. Efésios, olha lá, carta de Paulo aos Efésios 6, 11 e 12. Diz assim, Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ou suportar
contra as astutas ciladas do diabo. Diabo aqui é um adjetivo, tá bom, pessoal? Contra as astutas ciladas dos caluniadores ou de Satanás, dos opositores, dos adversários. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é nada no braço, não é nada para ser resolvido na força do seu braço, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo ou deste século que Paulo se referia. Tem nada a ver com outro mundo, com mundo maligno espiritual. Príncipes das trevas deste mundo ou deste século, contra as hortes quer dizer grupo, espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o que era hortes? Hortes eram grupos. Mas Paulo diz, irmão Elcio, que eram grupos ou hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lembra que Paulo falou que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo? Ou seja, reinando em vida e perfeita vitória, descansando na obra do Eterno, vivendo a graça de Deus. Isso é estar nas regiões celestiais, entendendo a obra perfeita e consumada realizada por meio de Cristo. Agora, existem filhos de Deus que ao invés de estarem desfrutando, descansando, sabe, e vivendo essas verdades, eles estão sendo bombardeados pelos principados e potestades, hortes espirituais da maldade, que atua nos lugares celestiais. A graça de Deus, o evangelho do Cristo ressuscitado, a plenitude da graça, que é o contexto em que nós estamos inseridos, é para nós estarmos vivendo nessa dimensão, a mente em Cristo. Os lugares celestiais são as informações que nós temos recebido no nosso espírito, na nossa mente, ter uma mente renovada, ter um entendimento, sabe, transformado pela palavra do Pai. Mas muitos filhos de Deus, ao invés de estarem desfrutando isso nessa esfera espiritual, eles estão sendo manipulados, escravizados por causa dessas hortes, desses grupos de principados e potestades que estão atuando nas regiões celestiais, falando de coisas celestiais, falando de coisas espirituais, mas não com boas intenções, como nós estamos dando aqui alguns exemplos de pessoas que querem que você dê o seu tudo, sacrifique o seu tudo. Enfim, é lamentável, é triste ver, presenciar esse engano em pleno século XXI e um povo que, infelizmente, tem sofrido por falta do conhecimento de Deus. Então, queridos, a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Eu não vou debater com essas pessoas, brigar, eu não vou tentar agredir fisicamente essas pessoas. Não, não é assim. Nossa luta é contra os principados e contra as potestades. Ou seja, nós temos uma mensagem, como disse Paulo a Tito, é necessário tapar a boca dos contraditores. Homens desordenados, homens perversos, homens malignos. Esses são os verdadeiros principados e potestades que têm destruído famílias, casas, as mentes do povo de Deus. Ah, irmão Elcio, mas lá ele era das drogas e foi para lá, se libertou. Lá ele bebia e foi para lá, parou de beber. Querido, eu não estou falando de você ter deixado disso, ter deixado aquilo, ter deixado aquilo outro. Até há uma doutrina nesse sentido de dominar, mas é justamente por meio do medo. Não é algo voluntário, por amor, não é porque a pessoa se conscientiza que é melhor parar com aquilo, que aquilo pode destruir sua saúde, sua família, etc. Muitas das pessoas param de beber, de usar droga ou se envolver com criminalidade com medo. Com medo de quê? Com medo do pastor, com medo desse principado, dessa potestade que disse que Deus usou ele para dizer que se a pessoa continuar vai morrer. E se não continuar, também vai morrer, que todo mundo um dia vai partir. Então, observe que não é porque as pessoas se constrangem pelo amor do Eterno, não é porque as pessoas querem viver para Deus, é porque as pessoas têm medo do diabo, têm medo do principado e da potestade, que eles aprendem que são demônios que vêm destruir a vida das pessoas. Mas você vê que tudo é jogo de interesse, é por alguma barganha, porque eu quero algo em troca, porque eu quero algum benefício, porque eu quero prosperar, porque eu quero vencer na vida, porque eu quero conquistar. E esses homens são gananciosos e eles ensinam as pessoas a se tornarem como eles, verdadeiros principados e
potestades. Efésios capítulo 1, versículo 21. Olha lá. Porque se os principados e as potestades são demônios, seres malignos das trevas, então Cristo também é? Para o sistema religioso, sim. Então tem uma contradição. Porque se o sistema religioso lê Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e contra as potestades, contra as hortes espirituais da maldade que estão atuando nos lugares celestiais. Então, se o sistema religioso lê Efésios 6:12 e diz que são demônios, e o que eles vão falar de Efésios 1:21, que diz assim, Efésios 1:21, diz assim, acima de todo principado e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Acima de todo principado e potestade. Então, Cristo estava acima de todo principado e de toda potestade. Ah, Elcio, mas aí ele estava acima desses príncipes e potestades. Claro que ele estava acima, que ele é maior do que tudo. Mas não era acima de seres espirituais, era acima desses líderes que também governava, que também dominava. Mas Cristo, ele estava acima de tudo isso, porque ele era o cabeça, o maioral, ou o maior, ele é maior do que tudo isso. Quer ver? Olha lá, Colossenses 2:10, olha o que diz Colossenses 2:10. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Então, se principado e potestade são seres espirituais, Cristo é o cabeça desses seres espirituais. Então Cristo seria o chefe dos malignos? Seria o líder deles? Cristo é o cabeça de todo principado e potestade porque não há senhorio, não há competitividade para Deus, não há dualismo, né, para Deus, não há como duelar contra Deus. Por isso que quando Nabucodonosor tornou a consciência, ele louvava ao Deus dos céus, ele dizia, ele é que tem o poder, ele é que tem o domínio, ele dá o reino a quem ele quer e toma de quem ele quer. Ele é rei de reis, ele é senhor de senhores, ele é príncipe dos príncipes, ele é o cabeça de fato de todo o principado e de toda a potestade. Porque Nabucodonosor reconheceu que o Deus eterno, o Deus de Israel, né, estava acima do seu governo, do seu império, do seu templo, da sua obra, do seu poder, da sua influência acima de tudo. Entenderam, abençoados? Quem está entendendo aí? Amém? Você já conhece esse tema, mas a gente está só recapitulando aqui, dando uma repaginada e melhorando aqui o entendimento para muitos que ainda vão ouvir esta mensagem, tá bom? Então, Colossenses 2:10 diz, estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. 2:15, Colossenses ainda 2:15. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo, quando naquela cruz ele abriu os braços e disse, está consumado. Agora vamos lá. Se os principados e as potestades são seres espirituais invisíveis, como explicar esse versículo 15? Olha lá, 15. E despojando os principados e as potestades, os expôs, como? Secretamente? Não, publicamente. Deus os expôs, mostrou a ruína desses principados e dessas potestades, que caíram do seu governo, que caíram do seu lugar elevado, né? O irmão, se não me engano, o irmão Carlos me perguntou, eu já respondi nos comentários aí, mas dentro dessa mensagem eu dou mais uma resposta contundente. Por isso que Jesus disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Aquilo é uma força de expressão que Jesus usa. O que foi que Jesus viu cair do céu? Cair do céu quer dizer cair de um lugar elevado, caiu de um lugar alto, caiu do seu poder, caiu do seu trono, caiu do seu governo, caiu da sua hierarquia. E esse texto responde perfeitamente o Jesus dizendo, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Eis que eu vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Deus tem nos dado desse poder, que é esta graça
de ministrarmos esta palavra, porque esta palavra massacra a cabeça das serpentes e dos escorpiões. Quem são as serpentes e os escorpiões? Esses principados e essas potestades que estão aí usando a Bíblia para enganar o povo de Deus. E nós chegamos com esta palavra que é poder de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, disse Paulo aos Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação na mente de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, ou de todos nós que cremos nesta palavra, e esta palavra atua, porque esta palavra é digna de toda aceitação. Então, essa palavra fecha a boca, tapa a boca dos contraditores. Eles vão vir para cima de nós, nos caluniando, nos difamando, dizendo que nós somos hereges, desigrejados, sem pastor, etc, etc, etc. Mas contra esta palavra, contra a verdade, nada podemos contra a verdade senão em favor da verdade. Então eles vêm para o pessoal, eles vêm na luta contra carne e sangue, difamando pessoalmente, né? Mas nós não. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra esta doutrina maligna ou essas doutrinas, né? Esse sistema religioso que engana os filhos de Deus e destrói vidas usando o nome de Deus. Então nós batemos contra esse sistema, não contra as pessoas, não contra esses líderes, mas contra aquilo que esses líderes representam, porque eles estão escravizando o povo de Deus usando o nome de Deus. Quem está entendendo? Então, 15, Colossenses 2,15, e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E nós estamos expondo esses principais, ou esses principados e essas potestades. Claro, nós temos que ter sabedoria, não vamos aqui dar nomes, né, abençoado? Mas vocês sabem muito bem de que classe nós estamos falando. É justamente desses líderes religiosos manipuladores. Ah, você está generalizando? Não. Se a carapuça não serviu, fique na paz. Se serviu é porque você faz parte dele, tá bom? Então, esses homens malignos e perversos que botam a cara aí nas redes sociais e dizendo que você está roubando a Deus porque não está dando dízimo, você não deve você não deve nem respirar, nem viver porque você está roubando o dízimo do Senhor. E aí nós estamos vendo aí as podridões desses homens aí, né? A malícia desses homens, o engano desses homens vindo à tona, porque nada há em oculto que não haja de ser revelado, porque o Evangelho é luz e a luz tudo manifesta. E você não tem que ser convivente com erro, você tem que denunciar, condenar essas práticas, né? Não condenar a pessoa e julgar a pessoa no sentido de perdição. Não, aí só Deus conhece. Mas nós temos discernimento para dentro da palavra julgarmos se está certo ou se está errado, tá bom? Então vamos que vamos, a cada dia crescendo nessa graça e nesse conhecimento. Tem outro texto, irmão Elcio? Tem, ó, Efésios 3,10, olha lá, Efésios 3,10, diz assim, o que é que diz aqui em Efésios 3,10? Diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nos céus, segundo o seu eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Pela igreja, a igreja manifesta esse conhecimento diante dos principados e das potestades, tanto na terra como nos céus, porque todas as coisas já convergiram em Cristo, voltaram para Cristo. Quando Cristo olha para mim e para você, Cristo não vê mais separação, céu e terra, carne e espírito. Ele só vê espírito aperfeiçoado, porque a obra de Deus já foi realizada em Cristo e nós estamos vivendo a plenitude desta graça, tá bom? Tito capítulo 3, olha lá, Tito, cadê Tito? Tito capítulo 3, versículo 1. É isso mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo, irmão. Tito capítulo 3, versículo 1, diz assim: admoestos a que se sujeitem aos principados e às potestades, e que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. E agora, irmão, você viu que é tradução? Paulo estava demonstrando, através de Tito, para que eles estivessem sujeitos
os principados e as potestades. Porque principados e potestades aqui, dentro do contexto bíblico também estava falando daqueles que lideravam, os guias, os anciãos, que em outras traduções nós vamos encontrar aí como pastores, né? Ou como aqueles que receberam o dom de apóstolos, profetas, evangelistas, dentro do contexto bíblico. Então, aqueles que eram verdadeiramente de Deus, que estavam ali cumprindo o propósito do Eterno, Paulo estava chamando a atenção por meio de Tito, para que houvesse uma submissão a essas pessoas, para que essas pessoas honrassem essas pessoas, esses homens que estavam ali como principados e potestades, no sentido de estarem liderando, estarem à frente, como eu falei. Então, biblicamente falando, existem principados e potestades que são homens, tá, abençoado? No sentido positivo e também no sentido negativo. Então, quando se fala de principados, governos malignos e perversos, eram aqueles líderes, homens religiosos ou políticos também, que estavam manipulando, escravizando, destruindo a vida das pessoas. Mas quando se fala nessa tradução, principado e potestade, pedindo que houvesse uma submissão, estava falando de líderes, de governos constituídos por Deus, ou alguém que estava ali como os anciãos, como aqueles homens que eram dignos de honra para estarem ministrando lá no primeiro século, dentro daquele contexto da igreja primitiva. Tá bom? Então eu espero que esse conteúdo tenha te edificado e tenha iluminado mais uma vez a tua mente e que você venha a ter certeza e convicção que o único principado, a única potestade que governa a tua vida chama-se o Criador, o Eterno, o Deus bendito para todo sempre. Aquele que vive e reina e que por meio de Cristo Jesus realizou uma obra magnífica. Esse que é digno de ser louvado, de ser engrandecido, ser reverenciado e ser temido. Porque não existe, não na vida daquele povo ou deste povo que conheceu a verdade do Evangelho da graça de Deus. Não existe nenhum poder maligno de principado e potestade para te dominar. E se você está chegando agora, recebendo a palavra da graça, eu sei que existem muitas dúvidas, eu recomendo, acompanhe algumas mensagens, nós temos várias mensagens. Fique à vontade para navegar aí pelo canal, não apenas aqui, mas outros irmãos também que ministram a graça de Deus. Nós temos vários estudos sobre principados e sobre potestades, sobre esses governos que não tem nada a ver com seres espirituais que possuem pessoas. São homens, sim, malignos, muitos deles, sabe, preparados, capacitados, estudados para psicologicamente manipular, escravizar a mente do povo de Deus, tá? Mas nós temos olhos iluminados, mente aberta, para nem por uma hora, disse Paulo, e nós hoje nem por um minuto, se sujeitar a esses homens. Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, permaneça, pois, firmes na liberdade com que a graça de Cristo te libertou, e não vos torneis a colocar de novo debaixo de jugo de servidão, de homens, de líderes, de principados e potestades que têm dominado as pessoas. E isso, abençoado, nós falamos de principados e potestades, soa como masculino, mas não tem nada a ver, tá? É em geral. Outro dia eu estava vendo aí um grupo de senhoras reunidas, umas senhoras aí que levantam a bandeira da igreja Deus é Pavor, e elas dizendo, na nossa igreja, nós proibimos, claro que é elas que proíbem, porque não é Deus, na nossa igreja nós proibimos mulher de cortar cabelo, mulher de fazer maquiagem, mulher de fazer chapinha, mulher disso, mulher daquilo, disso, aquilo outro, e BBB. E engraçado que mandaram um rapaz lá ler um texto que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, tem a ver, mas totalmente o contrário. O jovem foi lá e leu uma passagem de Samuel, que Samuel disse, se não me engano, foi a Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Mas era justamente o oposto que elas queriam. Elas queriam sacrifício e não obediência. Porque para obedecer
era obedecer o que está escrito, obedecer o evangelho e não sacrificar. Então ela disse que não era para as mulheres cortar o cabelo, não era para, enfim, fazer aquelas coisas, né, as axilas, não era para vestir calça, era proibido, ela dizia assim, é proibido, nós não aceitamos. E ela dizia que Deus queria, não tem nada a ver com Deus. Nós não queremos, nós não aceitamos que mulher vista calça, porque calça é roupa de homem. Olha para isso, irmão. Quer dizer que se eu vestir uma saia, eu deixo de ser homem. Eu vou vestir uma saia aqui, eu vou deixar de ser homem? Há muitos anos atrás eu vesti uma saia. Eu fiz uma peça na igreja católica romana, e aí eu fui vestido com um personagem lá, tipo um... Eu nem lembro mais. Eu sei que eu estava vestido de saia, e aí? Deixei de ser homem porque eu vesti uma saia? Ela disse que era proibido as mulheres usarem calça, porque calça era roupa de homem, e etc, etc. Então, e ela mandou esse jovem ler esse texto que Samuel disse. Melhor obedecer do que sacrificar. Então, eles querem que as pessoas obedeçam essas ordens. Mas, na verdade, isso não é obedecer. É obedecer a eles, não o evangelho. E isso é um sacrifício. Sacrifício de todo. Porque melhor obedecer do que sacrificar é justamente o contrário. É obedecer a palavra e não sacrificar, fazer esses sacrifícios que não tem nada a ver com Cristo, com espiritualidade, com Deus, com a eternidade, nada disso. Mas enfim, estão aí os principados e as potestades, alguns com um cocôzinho de fogo, com a saia, né? Nada contra a saia, quem viste a saia longa, eu acho até bonito por sinal, mas usando isso como uma doutrina para manipular a mente do povo de Deus. Então, os principados e potestades estão aí, com um cocôzinho de fogo, com saia lá no tornozelo, outros estão de terno e gravata, né? Com mitra na cabeça, com bandeira de Jerusalém sobre os ombros e manipulando a mente do povo de Deus. Mas eles são as verdadeiras e os verdadeiros, né? Principados e potestades. Mas quem criou tudo? Deus. Mas você se despertou? É porque você não pertence àquele povo. É porque você não pertence a esse sistema. Você pertence a liberdade que há em Cristo Jesus. E foi para essa liberdade que você que está acompanhando e você que recebeu essa palavra foi chamado. Graça e paz, graça eterna.